Olá a todos, aqui é o Marcos Nunes, professor do Departamento de Estatística da UFRN, e a gente vai continuar então com a disciplina Introdução à Modelagem de Big Data e as suas videoaulas. Lembrando que todo o material da disciplina está no site introbigdata.org e que se vocês quiserem saber mais alguma informação a meu respeito, tipo pesquisa, o que eu faço em ensino, tem meu site pessoal marcosnunes.me. O que a gente vai ver nessa aula de hoje é como a gente pode fazer para obter dados para analisar. Então, esse é um problema que não é muito fácil de resolver, embora conforme a gente vai ganhando experiência, vai ficando mais trivial. E aqui é bom lembrar, eu estou pensando em obter dados secundários. Eu não estou pensando em modelar um estudo para conseguir entrevistar pessoas ou aplicar um experimento, nada disso. Eu quero pegar dados que já estejam prontos e que eu possa analisar sem me preocupar com a coleta deles. Ocorre que, como é sempre possível extrair informações a partir de análises, como a gente viu nas aulas anteriores, né, a gente pode agregar algum valor nas análises que a gente faz, tem muitos dados cujo acesso é cobrado. Então, além disso, o que eu vou mostrar aqui para vocês é como é que a gente pode encontrar e baixar dados gratuitos da internet. E além disso, eu vou mostrar algumas técnicas para o processamento desses dados visando a análise posterior. Nessa primeira aula vão ser técnicas mais simples. Na aula seguinte eu vou ir um pouco mais a fundo nessa parte de pré-processamento dos dados. Esse então é o esquema que deve ter na nossa cabeça sempre que a gente vai fazer uma análise de dados. A gente sai dos dados brutos, que são aqueles dados sem tratamento nenhum, os dados obtidos diretamente da sua fonte, seja ela primária ou secundária. Lembrando que no nosso caso aqui a gente vai trabalhar só com dados secundários. Com os dados brutos a gente parte para o processamento desses dados, ou seja, a gente vai limpar, filtrar, fazer algum tipo de transformação neles para que eles fiquem prontos para análise. E aí sim, essa terceira etapa que é a modelagem, que pode ser desde algo, uma modelagem de fato, criar um modelo estatístico para esses dados, ou dependendo do tipo de sofisticação que a gente quer na nossa análise, pode ser só uma análise exploratória. E aí no fim, o último passo é reportar essa análise, seja num relatório, seja através de gráficos e tabelas, seja num dashboard, dependendo do que o nosso cliente ou do que é o nosso objetivo com o nosso trabalho. Então vamos começar pelo começo, falando a respeito de dados brutos. Dados brutos, então, é a primeira etapa desse workflow de análise de dados. Os dados brutos para a gente vão ser aqueles dados que não têm tratamento nenhum. São os dados originais que vieram diretamente da fonte. Eles podem ser primários, se é a gente mesmo que está coletando, ou secundários, se alguém coletou e disponibilizou para outros pesquisadores ou outros profissionais analisarem. E é através desses dados brutos que a gente vai conseguir as tabelas que vão ser utilizadas nas nossas análises. Tem diversas maneiras da gente obter dados brutos a partir da internet. Eu vou mostrar três aqui, né, para vocês. Uma delas eu não vou falar muito, que é solicitação direta, que é simplesmente falar com o dono desses dados e pedir para ele, seja por uma rede social ou preferencialmente por e-mail. Mandar um e-mail para o pesquisador, pedir os dados para analisar. As outras duas maneiras, que são bem mais comuns para a gente obter esses dados, são via download em sites de divulgação ou web scraping. E a gente vai ver então essas duas primeiras maneiras com um pouco mais de detalhe. Tem muito site de divulgação de dados para a gente obter informações aí na internet para a gente analisar. O primeiro deles, assim, em termos de Brasil, que a gente pode pensar, é o IBGE. Ele tem, então, vários e vários dados no site do IBGE para a gente baixar, dados da PNAD, do censo, enfim. É só entrar nesse link e baixar os dados que a gente queira a partir do próprio site do IBGE. Lembrando que todos os links que estão aqui nos slides vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. O Banco Central do Brasil tem uma coleção gigante de séries temporais. Se eu quiser analisar taxa de poupança, câmbio, exportações, enfim, está tudo lá no Banco Central do Brasil, é só baixar para analisar. Tem o Portal Brasileiro de Dados Abertos, que também é um site governamental, também é do governo federal,
e que aí eu vou encontrar dados sobre educação, saúde, nada muito específico, mas tem alguns dados agregados lá que são interessantes de baixar. Tem também o portal da transparência, onde a gente pode acompanhar os gastos do Executivo Federal a respeito de pagamento de diária, pagamento de salário, enfim, pagamento de Bolsa Família. É só ir lá no transparência.gov e procurar e baixar esses dados também para analisar. A própria UFRN tem um site de dados abertos, então vocês podem procurar informações sobre empréstimos de livro na biblioteca, vocês podem procurar informações sobre bolsas de iniciação científica, sobre pesquisas de iniciação científica, enfim, tem muita coisa interessante também no site da própria UFRN para baixar e analisar. Um site que fez um trabalho muito legal durante a epidemia de Covid-19, pegando dados de contaminação e de testes e de mortes ao redor do Brasil, em todas as secretarias de saúde estaduais, é o Brasil.io. Recomendo demais o trabalho deles. Eles não têm só dados sobre Covid, mas tem vários dados interessantes para vocês olharem lá. A partir de agora, os sites que eu vou comentar vão estar todos em inglês. O primeiro deles é padrão na área de aprendizagem de máquina, que é o Kaggle. Lá tem mais de 50 mil conjuntos de dados diferentes que vocês podem baixar, das mais diversas áreas. Tem desde dados econômicos, a dados de saúde, a imagens, enfim, é um acervo muito rico. Um site mais antigo, mas que também foi referência na área por muito tempo, de uma universidade americana, é o UCI Machine Learning Repository. Também tem menos conjuntos de dados do que o Kaggle. A interface é um pouquinho mais chata de usar, mas ela tem um aspecto mais antigo, mas também tem muita coisa interessante para obter lá. E o interessante do UCI Machine Learning é que dá para baixar o dado e já tem a referência para o paper onde aqueles dados foram analisados, pelo menos um paper. Então, é bem bacana para essa parte mais acadêmica. E assim como o Brasil tem o data.gov.br, os Estados Unidos tem o site governamental de dados abertos e vai na mesma linha do brasileiro, com dados sobre educação, saúde, enfim, diversas áreas importantes, caso a gente queira fazer uma análise desse tipo. O R já tem vários conjuntos de dados pré-instalados e toda vez que a gente instala um pacote novo, a gente instala conjuntos de dados novos que vêm agregados a esses pacotes. Para verificar quais são os conjuntos de dados disponíveis na memória do R nesse momento, na instalação de vocês rodam o comando data, que ele vai listar então quais são os conjuntos de dados que podem ser acessados já na memória do R no momento que vocês rodarem esse comando. Para saber todos os conjuntos de dados que estão instalados em todos os pacotes, até aqueles que não estão carregados na memória nesse momento, é só rodar esse comando que está na tela e aí vocês vão ter uma lista, vai abrir um arquivo texto com a lista de todos os conjuntos de dados, uma pequena descrição deles e em qual pacote eles estão. Então é mais uma fonte para vocês procurarem dados para análise. Vamos então praticar isso que a gente viu agora. O que eu sugiro é que vocês vão até o Kaggle e baixem o conjunto de dados Pokémon with Stats. Então é uma lista de Pokémon onde vocês vão ter estatísticas a respeito deles. Então cada linha desse conjunto de dados vai ser um Pokémon diferente e aí a gente tem o nome do Pokémon, o tipo de Pokémon que ele dados sobre tamanho, sobre poderes, enfim. Então baixem esse conjunto de dados e respondam os exercícios que estão aí na tela. Uma outra maneira da gente obter dados, e aí dados que não estão organizados num arquivo, como esses que a gente viu anteriormente, é via web scraping. Web scraping é um termo geral que a gente usa para vasculhar a internet através de dados. Então a ideia é coletar e organizar automaticamente os dados que estão espalhados em um ou mais sites. Logicamente, a gente só vai conseguir pegar dados que estão abertos ao público, né? Eu não vou poder fazer web scraping no site de um banco, por exemplo, para pegar informações a respeito dos seus correntistas. Mas se eu tiver algum site com uma informação aberta, eu posso fazer um web scraping e coletar esses dados para mim.
O R tem vários pacotes que fazem isso, desde alguns bem específicos, tipo o Twitter, que vai, como o nome diz, ou sugere, vai pegar dados do Twitter, até pacotes com usos mais gerais, como o RVest e o XML. Então, o R funciona super bem para web scraping, ele melhorou muito nos últimos anos a esse respeito. Então, o que eu sugiro agora é que vocês abram o arquivo 01, obtenção de dados, códigos R, para ver uma aplicação de web scraping utilizando R. O que a gente vai fazer é obter os dados de todos os pilotos da história da Fórmula 1 a partir da Wikipedia. Então, eu estou com o meu R aberto aqui e eu estou com o código que a gente vai rodar juntos aqui para ver o que está acontecendo. Lembrando que vocês podem ver um pedaço do vídeo, ir para o R de vocês e ficar alternando para acompanhar direitinho. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser carregar os pacotes que eu preciso aqui na minha área de trabalho. Pacotes carregados, o que eu quero é a lista de pilotos da Fórmula 1. Então, para fazer isso, eu vou abrir aqui o meu navegador e vou dar uma olhada em como é essa lista, essa página da Wikipedia. Então, vou colar aqui o endereço. E é uma página bem padrão. E aí a gente vê que é uma página bem padrão da Wikipedia, né? Tá em inglês, mas isso não vai ser um grande problema. Então vamos dar uma olhada no que ela tem. Enfim, o que me interessa é essa parte aqui. Eu quero de alguma maneira usar o R para extrair essa tabela da Wikipedia, certo? Então vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Percebam que eu vou ter alguns problemas, né? Se eu, por exemplo, simplesmente copiasse e colasse isso aqui no Excel ou no arquivo texto, principalmente no Excel, que seriam essas bandeirinhas que iam ficar a partir do momento que eu desse um copiar e colar. Esses superescritos aqui, eu ia ter um probleminha também, que o software ele não iria entender isso aqui como 9, mas sim como uma string, né? Um 9 e um B. Então a gente quer fazer alguma coisa para pegar esses dados e deixar eles prontos para análise. Então, eu vou colocar o endereço da página que me interessa aqui dentro de um objeto chamado URL, que vai servir como meu link aqui. Vou baixar os dados localmente e extrair as tabelas da página. Então, o que eu estou fazendo aqui, para quem já conhece o Tidyverse, eu estou passando o que está dentro de URL, ou seja, o endereço lá da Wikipedia, para a função readHTML do RVest. Ou seja, ele vai ler o HTML daquela página da Wikipedia e vai salvar isso dentro de um objeto chamado página. Então, rodei aqui, vejam que a página já foi baixada. A partir disso, eu vou extrair as tabelas que tenham nessa página através dessa função HTML table. Salvei no mesmo objeto página, isso não vai me dar problema nenhum. O que eu vou mostrar para vocês agora é como é que a gente vai extrair a tabela que me importa na página. Porque vejam que se eu digitar aqui página 1, eu tenho uma tabela que não parece aquela tabela que eu queria, né? Ela tem algumas coisas aqui, por exemplo, temporada atual, está com muito cara de ser essa primeira tabela que eu tenho aqui. Então, o R acaba entendendo que nessa página, essa aqui é a primeira tabela que eu tenho na página. Então, não é a que me interessa. Aí a gente vai ver que a segunda tabela é essa aqui, que é tipo uma legenda para a tabela que nos interessa. Então, até mesmo se eu rodar aqui página 2, vejam que eu tenho aqui os símbolos 1, 2, 3, que são tio, asterisco e circunflexo, que é exatamente o que eu tenho aqui. Então, não é também essa tabela que me interessa. O que vai me interessar é a table 3, que aí sim, ó, vejam que a gente já tem algo bem mais próximo do que é o interessante para a gente. Mas vejam que ela vem cheia de lixo. Por exemplo,
aquilo que eu tinha comentado antes, daquele 9 com o expoente lá, o superescrito, aparece aqui. Então o R vai entender que essa coluna aqui de vezes que o piloto se cadastrou para correr, ele é um caractere e não um número. Então a gente tem que dar um jeito de limpar isso aí. Mas em primeiro lugar, deixa eu pegar então só o resultado dessa tabela e salvar dentro do objeto pilotos. Agora então vai vir a parte de processamento dos dados, da limpeza deles. Só para a gente confirmar, deixa eu dar uma olhada aqui, está tudo certo. Vejam que parece mesmo o começo de uma tabela. Ela já vem bastante organizada, né? Tanto aqui no começo, mas lá no final ele tem um probleminha, né? Eu estou com o cabeçalho repetido. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é excluir a última linha. Para fazer isso, eu posso usar o head novamente. O head a gente sabe que vai mostrar as primeiras linhas da nossa tabela, mas quando eu coloco um valor negativo aqui, ele vai excluir as últimas n linhas. No caso, eu quero excluir a última linha. Então, tenho agora um pilotos, até vou rodar de novo aqui o tail para mostrar para vocês, que se antes eu tinha 862 linhas, agora eu tenho só 861 porque a última foi excluída. E agora sim, vamos limpar essa tabela. E agora sim, então vamos limpar essa tabela. Vamos dar uma olhada no nome dos pilotos. Aparentemente, tudo certo. Eu vejo aqui pilotos com nome e sobrenome, mas aí eu tenho um pequeno problema que, por exemplo, lembram que eu tenho aquele código dos tios, asteriscos e circunflexos? Então, por exemplo, Sebastian Vettel tem um tio aqui do lado do nome dele. Eu preciso limpar isso de alguma maneira. Para isso eu vou usar a função string replace, onde eu vou pegar o nome dos pilotos e sempre que eu encontrar um asterisco, um circunflexo ou um tio, eu vou substituir por nada. Então, como asterisco, circunflexo e tio são caracteres especiais, eu tenho que colocar essas duas barras invertidas antes de cada um deles, para o R entender que eu estou procurando o caractere específico e não o seu significado. E eu coloco aqui então o operador ou seja, sempre que eu encontrar um asterisco, um circunflexo ou um tio, ele vai substituir por nada. Então vou rodar aqui, vamos dar uma olhada em como estão esses nomes dos pilotos. Então pode ver que agora eu não tenho mais nenhum caso como esse. Por exemplo, o Vettel, que a gente tinha visto antes, sumiu o caractere esquisito que estava do lado dele. Segundo passo, vamos dar uma olhada então nos campeonatos. Qual é o problema dos campeonatos? Para quem já conhece o R, está vendo que ele não entendeu isso como número, né? Ele está entendendo como caractere. Como o que me interessa aqui é só o número de campeonatos que o piloto teve, o que eu preciso fazer é extrair os anos em que o piloto foi campeão. Então, para fazer isso, eu vou usar a função substring. O que ela está dizendo aqui? Que eu vou pegar o número de campeonatos, que é o que eu tenho aqui, e vou extrair uma string menor, que começa na primeira posição e termina na primeira posição. Então é exatamente só o primeiro caractere. Teria um problema se eu tivesse pilotos com 10 ou mais campeonatos. Mas como isso não é o caso, esse código aqui vai funcionar muito bem. Aí transformo isso num caractere e depois transformo em numérico. Então rodei aqui, vamos só conferir o que deu. Tá aí, um vetor de números, que é o que a gente estava esperando. Aí eu chego numa parte um pouco mais delicada, que são as colunas de 5 a 10. Vamos dar uma olhada nelas para ver o que a gente tem ali. Então, em todas elas, eu tenho esse problema de, por exemplo, aparecer algo que deveria ser numérico, mas aparece alguma
algum símbolo, alguma letra, e acaba transformando em caractere. Então, o que eu vou fazer aqui é um loop, que vai percorrer as colunas de 5 a 10 do meu conjunto de dados, e eu vou transformar tudo isso em numérico. Eu vou simplesmente retirar daqui de dentro tudo que não for número, e aí para isso eu estou usando o que é chamado uma expressão regular. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o que é uma expressão regular com vocês, é um assunto muito grande, mas essa expressão regular aqui, ela vai simplesmente identificar o que não é número e vai retirar do nosso conjunto de dados. Então, rodando aqui, a gente tem, então, algo que é só numérico. Então, vejam que aquele 1B que a gente tinha antes virou apenas 1 agora. Ele fez isso para todas as colunas e linhas desse conjunto de dados. Por fim, vou converter os títulos das colunas para português, porque sim, né? Então, agora o que eu tenho é um conjunto de dados que está limpo e que, se eu olhar aqui qual é o tipo de dado que eu tenho em cada coluna, eu vejo que é tudo como deveria ser. Eu não converti pontos porque Fórmula 1 mudou o tipo de maneira que eles contam os pontos, né? Às vezes, no passado, uma vitória valia 10 pontos, hoje em dia uma vitória vale 25 pontos. Então, eu acho que essa coluna é informativa, eu não me preocupei em converter ela. Com o conjunto de dados limpo, a gente pode proceder para uma análise. Aqui eu vou fazer algo super simples, então, em primeiro lugar, o que eu vou fazer é pegar só os pilotos que já ganharam algum campeonato em algum momento, ou seja, pelo número de campeonatos maior ou igual a 1. Então, a gente tem aqui Lewis Hamilton e Michael Schumacher em primeiro lugar, ambos com 7 campeonatos, e aí a gente vai descendo. Então, a gente tem os brasileiros aqui, Piquet com 3, Senna com 3, e tem também o Fittipaldi aqui com 2 campeonatos. Uma segunda análise que a gente pode fazer é ver qual país tem mais campeonatos. Então, rodando aqui, o resultado que a gente obtém é essa tabela. Então, o Reino Unido com 20 campeonatos, a Alemanha com 12, sendo que 7 são do Schumacher, Brasil com 8 e assim por diante. Aqui eu faço um gráfico, então, vendo se tem uma relação entre o número de pole positions e de vitórias dos pilotos. E aí, nada surpreendente, né? Quanto mais vezes o piloto saiu na frente, mais vezes ele ganhou. Então a gente tem uma correlação bem forte aqui, nada que surpreenda. Faço um segundo gráfico no mesmo estilo, mas agora eu vou pintar os pontos de acordo com o número de campeonatos que os pilotos venceram. Então, novamente, nada muito inesperado. A gente vê que os 2 pilotos que tiveram 7 campeonatos mundiais, que são o Lewis Hamilton e o Michael Schumacher, estão lá em cima, com mais poles e vitórias. Então é bem razoável isso que a gente está vendo aqui. Aí a gente tem um segundo grupo aqui, com o pessoal que tem 4 campeonatos, e assim por diante, né? O pessoal que tem 0, logo, lógico, vão estar acumulados aqui embaixo, perto da origem, né? Poucas poles e poucas vitórias. Com os dados obtidos, então a gente vai passar para o processamento deles, para preparar eles para análise. Então, essa parte de processamento de dados, ela vai ser importante, como a gente viu aí no caso do web scraping, para que nossos dados possam ser analisados pelas ferramentas que a gente tem à nossa disposição. Como eu mostrei no caso dos pilotos de Fórmula 1, aqueles dados brutos não estavam prontos para análise. A gente tinha lá valores que apareciam um número, mas o computador estava entendendo eles como caractere. Então, o que a gente precisou fazer era converter aqueles caracteres em valores numéricos. Mas aí, cada caso é um caso. Essa parte é super artesanal. Aquilo que eu mostrei para vocês serve muito bem para essa tabela específica dos pilotos de Fórmula 1 da Wikipedia em inglês.
Pode ser que não sirva para outras tabelas da Wikipedia ou para outras tabelas em sites quaisquer. Então, a gente precisa saber uma grande quantidade de técnicas diferentes para poder misturar elas e trabalhar com elas de maneira adequada para processar os nossos dados para análise. Então a gente viu essas técnicas aplicadas nesses dados dos pilotos de Fórmula 1. A gente poderia, lógico, ter aplicado coisas diferentes, nem toda maneira de limpar aquele conjunto de dados é idêntica. Essa foi a maneira que eu cheguei nos meus resultados. Por fim, a gente tem a parte de análise dos dados, que é a terceira etapa. Então, com os dados processados, eu vou proceder com a análise deles. E aí, como a gente viu, é super mais tranquilo fazer essa análise com os dados limpos. Então, o conjunto de dados de Fórmula 1, depois que ele foi processado, a gente conseguiu fazer gráficos de maneira super fácil, tabelas de maneiras triviais, bastava saber ali como usar o ggplot e o dplyr. Então, essa parte de processamento, ela vai servir para justamente a gente ter os dados prontos para analisar no R, no SAS, no Excel. A última etapa vai ser então a análise dos resultados. Então, é a maneira que a gente vai ter que encontrar para dado público que precisa dessa análise, para que esse público entenda o que a gente fez. As conclusões que a gente chegou na análise vão ser reportadas nesse passo. O que a gente precisa fazer é mantê-las interessantes e simples, concisas e completas. Então, vai da nossa experiência escolher o que é importante falar para o nosso cliente ou o que é importante tirar que ele não precisa ficar sabendo. Então, isso é algo que vem com a experiência, mas o importante é que vocês consigam ter esse poder de edição, de manter aquilo que vai mudar a vida, voltando àquele V do Big Data, trazer aquilo que vai agregar valor à análise de vocês e tirar aquilo que é redundante ou que não é interessante. O que eu tenho visto muito as pessoas fazerem é pegar dados para contar uma história, o que é chamado de data storytelling. Então, é interessante vocês pegarem uma abordagem assim para tentar manter o interlocutor de vocês interessado. Para finalizar essa aula, eu vou dar mais alguns exercícios para vocês fazerem, e esses exercícios são a respeito de web scraping. Então eu sugiro 2 páginas da Wikipedia para vocês. Eu não estou dando o link, vocês vão ter que encontrar os links para esse problema específico. E tem uma série de técnicas aqui que vocês vão ter que usar para baixar esses dados, para limpar eles e para fazer as análises que eu estou pedindo, certo? Então, esse primeiro slide tem os exercícios que tem mais a ver com a obtenção e limpeza e preparação dos dados. E o segundo slide tem a ver com os exercícios que vão ser a análise em si, certo? Então, essa é a tarefa para vocês, para que vocês pratiquem um pouco de web scraping. Esse é o material que eu tinha para hoje, para falar sobre obtenção de dados. Na próxima aula, a gente vai ver algumas técnicas extras de processamento de dados, principalmente naquilo que tem a ver com transformação de dados, imputação de dados e outliers, ok? Então, até a próxima.